Aleluias. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônica 17, versículo de número 1, que diz assim: E sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortina. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tem no teu coração fazer, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Aleluia. Esse é o texto falando de 1 Crônica 17, que o texto diz assim: Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. O versículo 6 diz assim: Por todas as partes por onde andares, por todas as partes por onde andei com todos o Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Porque me não edificar uma casa de cedro. Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os debilitarão os filhos da privacidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo, diz povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos. Também, aleluias, glória a Deus, aleluias, santo é teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, aleluias, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia.
passagem muito interessante acerca desta palavra. Te fez saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumprido os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras aí, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Aqui tem um texto muito interessante falando do rei Davi, quando ele estava desejando no seu coração construir uma casa para Deus. Porque a Bíblia diz que ele foi, no versículo 5 diz assim, ele foi de tenda em tenda, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. A Bíblia diz que Deus não habitava em casa feito por mão de homem. Deus habitava em tenda, em tabernáculo naquela época. Mas Deus falou para Natã, dizendo para dizer para Davi que ele não edificaria uma casa para ele, porque Deus ia levantar um filho dele, uma semente dele, que ia constituir a casa, como ele levantou Salomão, e a Bíblia diz que Salomão fez o templo de Deus. Então eu quero dizer para você que tem coisas que Deus não vai permitir para nós fazer. Porque tem coisa que tem pessoas que querem fazer algo, né? E às vezes não é permissível. Não tem permissão do Altíssimo, do Todo-Poderoso, mas às vezes quer fazer. E às vezes não está nem preparado para isso, né? Tem pessoas que estão fazendo algo que não está em preparação para fazer. Mas Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas na vida daquele de quem crê, né? Davi tinha uma convicção, uma certeza no seu coração que ele ia construir a casa de Deus. Mas o profeta Natã já tinha dito para ele: faça tudo aquilo que você desejar no seu coração a fazer para Deus. Mas Deus não deixou Davi fazer a casa dele, porque a mão era manchada de sangue, porque Davi tinha matado muitas pessoas. Davi era um general, um guerreiro, um homem de guerra, né? Mas ele tinha os seus atributos, né? Como ele era guerreiro, mas também era adorador. Ele tinha feito uma harpa para cantar e louvar e engrandecer ao nome santo do Senhor. Como está escrito, dizendo assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que está escrito dessa forma? A Bíblia relata que quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé o belemita, o pai de Davi, ele olhou para os seus irmãos e disse: todos esses são os seus filhos? Jessé ele falou: todos eles. Mas Deus rejeitou todos. E o profeta perguntou: terminasse os teus filhos, acabasse o teu mancebo? Ele disse: não, tem um menor
que está apacentando as minhas ovelhas. Então, o profeta entendeu e compreendeu que Davi era um dos escolhidos, que Deus tinha escolhido para reinar sobre toda a Israel. Mas, se a gente autoanalisar e a gente autoperceber, o nosso Deus é um Deus poderoso, né? E Ele confirma aquilo que Ele tem para fazer na vida do seu servo, né? E Davi, ele foi escolhido, como escrito está, que o pai disse, eu tenho um filho sim, mas ele não é muito certo da cabeça, e ele fez um instrumento chamado harpa, que quando ele termina de dar o alimento para os meus rebanhos, para as minhas ovelhas, ele começa a cantar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Davi era um cantor, Davi era um adorador, mas Davi também tinha a mão ensanguentada de sangue, porque Davi era um homem sanguinário, era um homem que os inimigos de Deus, ele não tinha dó, não tinha pena, ele matava, porque ele foi escolhido para isso, para destruir os inimigos do Senhor. Então, o que eu quero dizer nesta noite, nesta hora, a hora que você estiver ouvindo essa palavra, guarde bem na tábua do teu coração. Você é escolhido para uma missão, e quando Deus escolhe, Deus garante, né? Natan disse para ele, olha, Davi, você não pode fazer a casa do pai, porque na casa de Deus, porque você tem a mão manchada de sangue. Mas o teu filho, que vai sair do teu ventre, da tua descendência, né? Do ventre da tua esposa, ele vai construir a casa de Deus. Então a Bíblia diz que nasceu Salomão, e Salomão construiu a casa de Deus, que foi uma casa muito linda, muito bonita, né? E assim eu quero dizer para você que Deus, ele vai fazer algo tremendo na sua vida, para o nome dele ser glorificado. Fica com Deus.